Olá, eu sou a professora Tatiele Daiane Silveira, atuo na rede estadual de ensino há 16 anos e hoje eu escolhi a aula 56 do planejamento curricular do nono ano para explicar e trazer essa aula para vocês. A aula é sobre a Guerra Fria e primeiramente eu iniciarei a abordagem do que é a Guerra Fria com os alunos, então eu vou falar para eles esse período que vai desde 1945 até, para alguns historiadores, 1986, com a queda do Muro de Berlim, e para outros, 1991, com a dissolução da União Soviética, foi um período em que o mundo estava polarizado entre duas potências. De um lado, os Estados Unidos, de outro lado, a União Soviética. Os Estados Unidos com o sistema econômico do capitalismo e a União Soviética com o sistema econômico socialista. Cada qual desse país procurava estender sua área de influência. Só que essa dinâmica imperialista não se circunscreveu somente ao plano territorial. Claro, tiveram guerras efetivas. Eu vou citar e trabalhar com eles a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, onde esses países por trás influenciaram cada lado, né? Mas os dois países em si não chegaram a um confronto propriamente dito material. Em contrapartida, o confronto a nível ideológico, a corrida espacial, armamentista, foi assim muito intenso. Então, eles entenderem que nesse momento o mundo estava polarizado entre essas duas potências e todas as histórias estavam entrelaçadas, inclusive a história do Brasil, a essa polarização, é a primeira abordagem que eu irei fazer com eles. Aí nós vamos para o campo dos heróis, e isso eu achei muito interessante, porque é um campo que é mais ligado à realidade, ao cotidiano deles. Como eles gostam de filme de heróis, os heróis da Marvel e os heróis da DC e outros heróis, eu trouxe a abordagem da influência da Guerra Fria sobre a construção desses heróis, principalmente no cinema hollywoodiano. Como o cinema também é um assunto que atrai muito o público jovem, eu achei interessante trazer isso para eles, após essa abordagem geral do que seria a Guerra Fria. Então, eu detalhei para eles a criação de cada herói e como cada herói tinha a ver com esse momento histórico da Guerra Fria. Por exemplo, o Hulk, que representa um cientista que estava trabalhando numa bomba gama, que era bem esse momento histórico, que, né, as potências, a União Soviética e os Estados Unidos, estavam tentando, através da corrida armamentícia, cada qual construir uma bomba mais poderosa, e esse clima de medo entre as pessoas, né? As experiências, né? Todas essas potências, essas duas potências, estiveram envolvidas numa busca científica, numa corrida científica para a construção de bombas, para a construção de tecnologias, muito, assim, de uma maneira muito frenética. Então, a própria gama de heróis que sofrem acidentes radioativos e sofrem acidentes ligados às experiências científicas, como os X-Men, que são mutantes, como o próprio Hulk, o próprio Homem-Aranha, que sofre a picada de uma aranha radioativa, servem para eles perceberem o cenário mesmo que se instaurou nesse período da Guerra Fria. E isso é muito importante. E daí a gente vai estudar o impacto que essa produção cinematográfica causou como uma ferramenta pedagógica de cada país, de um lado a União Soviética e do outro Estados Unidos, para tentar moldar a opinião das pessoas ao seu favor. No caso, como a gente tem uma relação mais íntima e mais de conhecimento com a história do Ocidente, eu vou trabalhar um impacto do cinema hollywoodiano sobre a abordagem da opinião das pessoas. E sempre vou trazer para eles as questões
que, claro, com certeza a União Soviética fazia propaganda do seu governo e fazia igual do seu lado. Mas aqui, como a gente está ligado à história dos Estados Unidos, vou trazer para eles justamente esse olhar hollywoodiano, né? Sempre vilanizando o russo, sempre trazendo ele como os irresponsáveis, como responsáveis por acidentes que poderiam alterar a humanidade através dos cinemas, né? O clima de espionagem através de personagens como 007 e esse clima de tensão no cinema também é mostrado através desses trechos de filmes. Então, toda essa produção hollywoodiana serviu para moldar e para fazer a nossa geração crescer com um olhar muito específico sobre o Oriente, principalmente sobre os russos nesse primeiro momento. Isso vai ser moldado, sim, por essa ferramenta pedagógica que foi Hollywood através desses filmes. Gente, esse mundo polarizado não foi bom para nenhuma parte. O clima de terror, o próprio símbolo máximo da Guerra Fria, que foi a construção do Muro de Berlim dentro da capital alemã, Berlim, exemplifica o que foi esse momento: familiares sendo separados, pessoas sendo separadas por ideologia, pessoas sendo caçadas, cada qual nos seus respectivos países, a União Soviética através desses governos autoritários, né, com os campos de trabalho forçado, os gulags, né, o Stalin nessa representação ditatorial forte que foi do regime socialista, os Estados Unidos através do macartismo, que também foi um deputado que perseguiu pessoas que tinham, assim, uma militância comunista. Então, os alunos perceberem que essa polarização gerou um clima histórico de muitos confrontos, de muito medo, de muitas ameaças e de muitas simbologias, é muito importante nesse momento, porque eles vão perceber que essa polarização realmente foi muito danosa para a população. Então, trazer essa Guerra Fria com esse olhar e trazer também esses elementos do cinema para eles entenderem a construção, entenderem um pouquinho por trás desses personagens que eles costumam consumir, que são os heróis, é muito importante, porque o aluno vai perceber que a história está presente no nosso dia a dia. Até durante o trabalho que a gente estava desenvolvendo com eles citaram uma série que foi de grande sucesso nos últimos tempos, que foi em Stranger Things. Essa série mostra e é o cenário realmente da Guerra Fria. E lá eles abordam que o russo é colocado como inimigo, né? Então foi muito exitosa. Como prática pedagógica, eu propus a eles o desenvolvimento de um tabuleiro de jogo analógico. Eu dividi a sala em 5 grupos de aproximadamente 5 ou 6 pessoas. Esses grupos, cada qual produzia um tabuleiro de jogos com ponto de chegada e ponto de partida, como se fosse sobre os moldes do jogo da vida e outros jogos de tabuleiro, né? Eles construíram com o cenário da Guerra Fria. Então, olha que interessante, foi assim uma prática muito legal, porque muito exitosa. Porque além deles terem que conhecer todo o histórico, e alguns abordaram a corrida espacial e outros já fizeram com os próprios heróis, eles construíram esses jogos, levando esse contexto de conhecimento teórico para o prático ali na construção desse joguinho. E depois de terminado o joguinho de tabuleiro, a gente dividiu, né, continuou dividido esses terminais, e a gente fez a rotatividade para que eles conseguissem jogar esses joguinhos trocando. Então, foi uma prática, assim, muito exitosa, que eu fiquei muito feliz e realizada com o trabalho, que trouxe a questão da gamificação para o assunto de história, né, para o assunto da Guerra Fria. Então, foi uma prática de muito sucesso. Então,
Como plano de aula, eu abordei a Guerra Fria, só concluindo, trouxe a questão do conceito de Guerra Fria e pude colocar essa prática pedagógica ligada mais ao cotidiano dos alunos, a realidade dele, trazendo a origem dos principais heróis que eles gostam, como Hulk, Homem-Aranha, Homem de Ferro, para o contexto de que eles foram criados na Guerra Fria e depois a aplicabilidade de todo esse conhecimento construído sobre a Guerra Fria na fabricação desses jogos de tabuleiro. Eu pude gamificar essa prática pedagógica. Eu gostei muito desse plano de aula, tanto que eu pude também essa proposta estender às outras turmas com os outros assuntos de acordo com o conteúdo específico para cada série. Só que aqui eu escolhi falar da Guerra Fria e até colocar esse tabuleiro aí como um exemplo já de sucesso de uma fabricação de um aluno. Então, eu agradeço a vocês, espero que tenham gostado da aula. Muito obrigada!